amantes de si mesmos, quando o ego domina o coração. Segunda Epístola a Timóteo, capítulo 3, versículo 1, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos. Paulo foi quem escreveu a carta a Timóteo com o propósito de advertir sobre os últimos dias, quando sobreviriam tempos difíceis. Jesus foi o primeiro a alertar sobre as dificuldades e sinais que marcariam esse período. Nos evangelhos, ele ensinou sobre perseguições, enganos, esfriamento do amor e acontecimentos que antecederiam o fim, preparando seus discípulos para permanecerem firmes, para pregarem o evangelho mesmo em meio às dificuldades que enfrentariam e para darem continuidade à mensagem que receberam. Voltando um pouco à história de Paulo, depois da sua conversão, quando teve um encontro com Jesus, ele dedicou sua vida a anunciar o evangelho. Em suas viagens missionárias, percorreu diversas regiões, pregando sobre Jesus, fazendo discípulos e estabelecendo igrejas, fortalecendo os irmãos na fé. Por amor ao Evangelho, enfrentou perseguições, prisões, açoites, perigos e humilhações, além do cuidado constante com as igrejas. Foi durante sua segunda viagem missionária que Paulo conheceu Timóteo, em Listra, ao revisitar as igrejas já estabelecidas. Timóteo, filho de mãe judia e pai grego, havia sido instruído nas Escrituras desde a infância por sua mãe Eunice e sua avó Loide, e possuía bom testemunho entre os irmãos. Ao reconhecer sua fé e caráter, Paulo o chamou para acompanhá-lo, tornando-se seu cooperador fiel e como um filho na fé. Com o tempo, Timóteo foi preparado para auxiliar e liderar igrejas. Mais tarde, ao chegar a Jerusalém, Paulo foi acusado pelos judeus e colocado sob custódia romana. Como cidadão romano, apelou a César, sendo levado a Cesareia, onde permaneceu preso por 2 anos, e depois enviado a Roma. Em Roma, viveu por 2 anos em prisão domiciliar, em uma casa alugada, sob a supervisão de um soldado. Mesmo assim, continuou pregando e ensinando, escrevendo cartas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. Ao longo do seu ministério, também escreveu diversas cartas às igrejas, orientando, corrigindo e fortalecendo os irmãos na fé, além de cartas de instrução pastoral dirigidas a Timóteo e a Tito. Já mais experiente e próximo do fim de sua vida, Paulo escreve a Timóteo sua segunda carta, na qual orienta, exorta e encoraja seu filho na fé a permanecer firme, alertando sobre tempos difíceis e sobre o comportamento dos homens nos últimos dias. Os últimos dias referem-se ao período que antecede a volta de Jesus. Sabemos que esse dia se aproxima, mas ninguém conhece o momento exato. Como está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 36, somente Deus sabe o dia e a hora, por isso, não cabe ao homem tentar determinar aquilo que não lhe foi revelado. Por isso, não é tempo de especulação, mas de vigilância e preparo. O chamado não é para tentar descobrir quando será esse dia, mas para viver de forma pronta, com fé, firmeza e compromisso com Deus. A ênfase não está em saber o momento, mas em estar preparado para ele. No entanto, aquilo que sempre existiu chega nos últimos dias, a um nível mais intenso e evidente. O amor próprio deixa de ser apenas uma inclinação e passa a dominar o coração do homem. Vivemos em uma geração centrada no próprio ego, onde o eu se torna o centro de tudo, das decisões, dos relacionamentos e até da forma de pensar sobre Deus. O ser humano passa a viver para si mesmo, priorizando seus próprios interesses e deixando Deus em segundo plano ou até mesmo de fora. O resultado disso é uma sociedade corrompida e perversa, onde o ego domina o coração humano e muitos passam a viver para si mesmos. De forma geral, as pessoas demonstram uma aparência de bondade, mas, na prática, têm perdido o amor verdadeiro e passam a fingir o bem. Dentro desse cenário, essa realidade se manifesta de diferentes formas. Aos que não têm compromisso algum com Deus e vivem abertamente para si mesmos, aos falsamente religiosos, que vivem de aparência e não de verdade, e há também os que se dizem religiosos, mas, na prática, mantêm Deus em segundo plano, priorizando a si mesmos. Em todos esses casos, permanece um traço comum, uma aparência de piedade que não reflete uma transformação verdadeira no interior. Amar a si mesmo, de maneira equilibrada e saudável, faz parte da vida e da consciência do valor que Deus deu à vida humana. Esse amor por si mesmo, quando é saudável, precisa ser equilibrado com o amor ao próximo e, acima de tudo, com o amor a Deus. Quando o amor por si mesmo cresce além do equilíbrio, o amor por Deus e pelo próximo diminui. O coração deixa de servir e passa a querer ser servido, a exigir, deixa de se doar e passa a buscar apenas o próprio interesse. O comportamento humano, quando dominado pelo pecado, pela maldade, pelo egoísmo e pela perversidade, não produz apenas uma crise interior ou uma decadência moral. Seus efeitos se estendem muito além do indivíduo.
Esse afastamento de princípios de justiça e temor a Deus tem gerado consequências profundas na história da humanidade. Ele se manifesta em conflitos, guerras e violência entre nações, revelando um mundo cada vez mais marcado pela destruição. Ao mesmo tempo, esse mesmo padrão de vida centrado no eu e na exploração sem limites também atinge a própria criação, levando à degradação e à destruição da natureza. O que a palavra de Deus revela não se limita a um comportamento isolado de algumas pessoas, mas descreve claramente um sinal dos tempos em que vivemos. Quando o apóstolo fala sobre homens amantes de si mesmos, ele está apontando para uma geração marcada pelo excesso do eu. Vivemos em uma cultura onde o eu em primeiro lugar se tornou uma forte influência. As decisões, muitas vezes, são tomadas com base no interesse pessoal, no prazer imediato e na autopromoção. A busca por status, aparência e validação domina o coração de muitos. As pessoas querem ser vistas, reconhecidas e aplaudidas, mesmo que isso comprometa seus valores e sua essência. Como consequência, os relacionamentos se tornam cada vez mais superficiais. As conexões são frágeis, baseadas em conveniência, interesse ou aparência, e não em amor verdadeiro, compromisso e entrega. Falta profundidade, falta empatia e falta disposição para servir. Com o aumento do egoísmo no mundo, muitas pessoas têm sofrido cada vez mais em sua saúde emocional e mental. O egoísmo não é apenas uma atitude isolada, mas um comportamento que gera consequências e deixa rastros que se espalham na convivência humana. Quanto mais ele cresce entre as pessoas, mais essas consequências se ampliam, afetando relações, ambientes e a forma como as pessoas se tratam. E talvez o ponto mais sério, cresce a dificuldade de submissão a Deus. O ser humano que coloca a si mesmo no centro tende a não aceitar ser guiado, corrigido ou confrontado pela vontade de Deus. Ele deseja um Deus que concorde com suas vontades, e não um Senhor a quem deve obedecer. Tudo isso não é coincidência. É o retrato de um tempo que a Bíblia já havia anunciado. Essa realidade está diante de nós, presente, visível e cada vez mais intensa. A Bíblia ensina equilíbrio. Existe um amor próprio saudável, como está escrito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O problema não está em cuidar de si, mas no excesso, quando o eu ocupa o lugar central da vida, lugar que pertence somente a Deus. Nesse contexto, o termo narcisismo tem sido usado para descrever certos padrões de comportamento marcados pelo excesso de foco em si mesmo, orgulho e busca constante por validação. É importante lembrar que nem todos são psicólogos ou psiquiatras, por isso esse termo não deve ser usado como rótulo absoluto sobre pessoas, mas como uma forma de compreensão cultural de atitudes humanas. O termo narcisismo tem sua origem na mitologia grega antiga, que conta a história de Narciso, um jovem que se apaixonou pela própria imagem refletida na água e acabou preso nesse amor por si mesmo. Ao longo do tempo, diferentes áreas do conhecimento, como a filosofia e posteriormente a psicologia e a psicanálise, passaram a estudar o comportamento humano, incluindo padrões marcados por forte centralização no eu, falta de empatia e atitudes egoístas. À luz da Bíblia, podemos relacionar isso com o que ela já descrevia como homens amantes de si mesmos, revelando um coração voltado para o próprio ego, distante da humildade e da dependência de Deus. Pessoas com esses padrões tendem a viver centradas em si mesmas, com dificuldade de empatia e de considerar o próximo. Isso pode gerar relacionamentos feridos, conflitos e distanciamento emocional. É importante lembrar que esse tipo de comportamento não se limita a um grupo específico. Pode aparecer em diferentes contextos da vida humana, famílias, amizades, ambientes de trabalho, política, e até dentro de comunidades de fé. Mas, acima de tudo, a palavra de Deus nos mostra o caminho oposto. Enquanto o mundo incentiva a exaltação do eu, o Evangelho nos chama à humildade, ao amor e à renúncia. Não há maior vitória do que o amor. Foi por amor que Jesus venceu a cruz, e é por esse mesmo amor que somos chamados a vencer o ego, o orgulho e tudo aquilo que nos afasta de Deus. Mateus capítulo 16 versículo 24, Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz, e siga-me. Filipenses capítulo 2, versículos do 3 ao 11, Nada façam por ambição egoísta ou por vanglória, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos, cuidando, cada um, não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que, apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem, antes, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Muitos praticam o mal, mas se apresentam como se estivessem fazendo o bem.
constroem uma imagem de bondade, enquanto suas atitudes revelam o contrário. Por fora, demonstram justiça, por dentro, escondem intenções que não refletem a verdade. Há pessoas que creem em Deus, mas não vivem princípios espirituais nem buscam uma vida transformada, e ainda assim, compartilham mensagens sobre Deus. Isso revela uma realidade do nosso tempo. Muitas vezes, as palavras circulam com mais facilidade do que a vivência do que se afirma acreditar. Em alguns casos, falsos cristãos usam discursos sobre Deus, moral ou justiça apenas como aparência, enquanto suas intenções podem ser obter vantagem ou enganar os outros. Outros vivem a vida como querem, sem compromisso com Deus, e ainda tentam transformar o que é mal em algo que parece bom. Práticas erradas são apresentadas como se fossem algo positivo, como se trouxessem solução ou benefício, quando na verdade não vem da verdade. Isso é uma inversão de valores, o mal sendo disfarçado de bem. Aquilo que não vem de Deus é mascarado, adaptado e apresentado de forma aceitável, enganando muitos. Faraó foi um líder do antigo Egito movido pela soberba, arrogância extrema, vaidade e orgulho. A narrativa bíblica mostra que ele transformou os hebreus, que antes haviam sido acolhidos no Egito nos dias de José, em uma ameaça nacional imaginária, criando um falso inimigo para justificar a opressão e fortalecer o seu domínio. Sua estratégia baseava-se num cerco de exaustão, ao aumentar a carga de trabalho e retirar a palha dos tijolos, pretendia esmagar o corpo para paralisar o espírito. Mantinha as mãos do povo ocupadas com o peso do Egito para que não restasse tempo, forças ou fôlego para buscar a Deus ou clamar por liberdade. Além da opressão física, Faraó também operava através da mentira e da manipulação. Durante as pragas, simulava arrependimento e prometia libertação apenas para obter alívio momentâneo, mas voltava atrás assim que o perigo cessava. Ele usava o ciclo da falsa promessa para manter o povo preso ao medo e à dependência, acreditando que seu trono era inabalável, até que sua arrogância foi quebrada pela intervenção da justiça divina. Amantes de si mesmos, o ego e a vaidade no meio do povo de Deus. A vida espiritual exige mais do que aparência, emoção ou palavras bonitas. Muitas vezes, aquilo que é visível aos olhos humanos não revela exatamente o que está no coração. Por isso, a palavra de Deus nos convida constantemente a uma autoavaliação sincera diante do Senhor, para que não sejamos guiados por engano, vaidade ou motivações ocultas. Dentro desse contexto, até mesmo no ambiente da igreja, é possível que existam pessoas envolvidas em atividades espirituais, mas com o coração distante da verdadeira intenção de servir a Deus. Por isso, é necessário discernimento, vigilância e humildade, para que a fé não se torne apenas uma aparência externa, mas uma vida genuína diante de Deus. É nesse sentido que refletimos sobre as motivações do coração e o perigo do auto-engano espiritual, que pode levar não apenas a enganar a si mesmo, mas também enganar o próximo e influenciar outros de forma equivocada. Algumas pessoas podem se encantar apenas com o brilho da pregação, com o louvor, com cantores e pregadores que parecem estrelas. No entanto, dentro de tudo isso, podem se esconder motivações erradas e silenciosas, que nem sempre são percebidas com facilidade. Até mesmo dentro da igreja, existem pessoas que desejam ser vistas, notadas e admiradas. Não fazem tudo por amor a Deus ou ao próximo, mas muitas vezes por vaidade, por reconhecimento, por aparência ou pela necessidade de aprovação. Em alguns casos, isso pode se tornar também uma forma de esconder a maldade do coração, disfarçando intenções que não são puras por trás de uma aparência espiritual. Por isso, é importante que cada um faça uma autoanálise sincera diante de Deus. Por que desejo fazer isso? Por que estou envolvido com essa obra? Estou realmente buscando ganhar vidas para Jesus? Estou servindo por amor ao próximo e ao Senhor? Ou estou sendo movido pela vontade de ser visto, aplaudido e valorizado? Quando a motivação não é correta, a prática da fé pode se tornar apenas um espetáculo. A exterioridade passa a ser mais importante do que o interior. O foco deixa de ser Deus e passa a ser o próprio eu. Assim, a pessoa pode acabar buscando palco, visibilidade, reconhecimento e até autopromoção. Nesses casos, os outros deixam de ser pessoas a serem amadas e passam a ser vistos como meios para alcançar admiração, status ou validação, benefícios. A fé se mistura com orgulho, vanglória e o serviço se contamina com o ego. Esse tipo de atitude revela um coração egocêntrico, onde o próprio Deus se torna o centro de tudo. Em muitos casos, isso pode gerar autoengano espiritual, e até mesmo enganar outras pessoas de forma sutil, transmitindo uma aparência de sinceridade, quando na verdade as motivações são diferentes do que se demonstra. A Bíblia alerta sobre esse perigo, pois é uma forma de desvio interior que nem sempre é percebida imediatamente.
É possível pregar sobre Deus, cantar sobre Deus e até falar de amor, e ainda assim não viver o que se anuncia. Pregar é mais fácil do que praticar. Por isso, é necessário lembrar sempre: quem é grande não é o homem, nem o pregador, nem o cantor, nem quem tem dons de revelação, profecia. Quem é grande é Deus. Quem faz é Deus. Jesus, na parábola do trigo e do joio, ensinou que justos e ímpios cresceriam juntos até o fim. O trigo representa os filhos do reino, enquanto o joio representa os filhos do maligno. Ambos coexistem neste mundo até o tempo determinado por Deus, quando haverá separação. A aparência do joio é muito semelhante à do trigo. Durante o desenvolvimento, a diferença é quase imperceptível, e facilmente se confundem. Mas essa semelhança não permanece. Quando chega o tempo da colheita, tudo se revela. O trigo produz fruto, o joio manifesta sua verdadeira natureza. É no fruto que está a evidência. Não é a aparência que define, mas o que se produz. Somente quando os frutos se revelam é que se distingue quem é quem. Essa parábola revela que, até o fim, haverá mistura, não apenas de pessoas, mas de comportamentos, valores e influências. Por isso, nem tudo o que parece ser de Deus realmente é. É nesse contexto que segunda Epístola a Timóteo 3 se torna ainda mais clara. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, e os homens serão amantes de si mesmos. Ou seja, em meio à mistura, muitos viverão dominados pelo ego, pela aparência e por uma falsa piedade. Assim, o que Jesus mostrou na parábola, a convivência entre o verdadeiro e o falso, se manifesta nesses dias através de uma sociedade marcada pela inversão de valores. Nem tudo que cresce junto pertence ao reino. Nem tudo que parece certo vem de Deus. Deus que sonda o coração e examina a mente. Na antiga aliança, havia uma distinção mais visível, com um povo separado para Deus de forma física, a nação de Israel era o povo separado por Deus, eram circuncidados na carne. Porém, aquilo apontava para a separação espiritual, para a circuncisão espiritual. Colossenses capítulo 2, versículo 11 e 12, por ele, vocês também foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Romanos capítulo 2 versículos do 25 ao 29, se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne. Mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Hoje, a separação é espiritual. Mesmo estando no mesmo ambiente, a diferença não está na aparência, mas no interior, na alma. Deus conhece quem é trigo e quem é joio. Devemos permanecer firmes, perseverar em Deus. Glórias a Deus. Aleluias.